57. Lima comigo agora no telão. Aqui é assim, viu? Pois não, Lima? Cidade em Ação. Bom dia novamente a você, Samuca. Bom dia, Paraíba. Olha, Samuca, eu fui na casa dessa senhora, tive que sair. Por quê? Porque ela tem um filho especial de aproximadamente 25 anos e o filho ainda não sabe o que aconteceu com a sua irmã. E aí a gente teve que sair de casa caladinho para que o filho não percebesse e viemos fazer aqui essa entrevista aqui na Praça da Pedra. Ela está aqui e ela quer uma investigação. Ela não está acusando ninguém diretamente, mas ela acha tudo muito estranho. Bom dia, Samuca no estúdio. Qual o nome da senhora? Josefa de Souza Santana. Dona Josefa, o que foi que aconteceu com a sua filha e quando aconteceu? Dia 1º de dezembro, eu estava dormindo, quando meu neto me ligou, dizendo que a mãe dele estava passando mal, estava virando os olhos e babando. E falando com os espíritos, vovó, ela tá falando assim, ela estava falando assim, vovó, corra. Eu corri para lá, quando eu cheguei lá, a minha filha já estava morta. Aí Só estava ela e o filhinho dela dormindo. E ela morava onde? Na Martim Leitão. Qual é o bairro? Cordão Encarnado. E dentro de casa tinha o que próximo a ela? Próximo a ela tinha a cama dela e quando os peritos chegou, que foi a médica do SAMU chegou, que disse que ela estava já em óbito, que mandou tirar o filhinho dela de lá, a médica do SAMU encontrou um copo com resíduo preto e me perguntou o que ela tomava. Eu disse, ela toma clonazepam. Clonazepam é um remédio para depressão. Depressão, que ela entrou em depressão depois que carregaram o filhinho dela, entendeu? Foi o ex-marido que carregou o filhinho dela e ela não tinha contato com esse filhinho. O filhinho veio passar o São João com ela e não quis voltar mais para o interior, porque disse que sofria muito no interior. Aí, certo, ela entrou em depressão, estava tomando do antidepressivo e aí foi encontrada morta dentro de casa com esse copo. E o que era que tinha nesse copo? Era um resíduo preto, um chá, tipo um chá, uma água preta no copo. E qual a idade do seu neto? Tem 9 anos de idade. E ele disse que foi o que ela tomou? Ele disse que o companheiro dele... Oi, vovó, quando eu voltei para casa que levaram o corpo dela, ele disse, mamãe, vovó, disse sua mãe estava entubada, que eu não queria que ele soubesse na hora que a mãe tinha falecido. Aí eu disse, olha, Jonathan, o que foi que a sua mãe comeu e tomou com você para sentir mal? Ele fez, vovó... O papai, fulano de tal, deu um chá para minha mãe tomar e disse que eu não acordasse minha mãe de 8 horas da noite. Ele mandou ela tomar o chá, que ele levou uma garrafinha com chá, deixou lá para ela tomar. Esse rapaz, ele não morava com ela, ia fazer 2 anos que ela estava tendo relação. É um policial civil de Guarabira. É, um policial civil de Guarabira, ele é. E ele vinha, dormia com ela, depois voltava? Depois voltava. E essa garrafinha que ele deixou, estava por lá? Eu não olhei se estava por lá. Quem me disse foi meu neto, que ele mandou, deu uma garrafinha. Eu não olhei ainda, que eu não entrei ainda no apartamento. No dia 1º de dezembro, que aconteceu às 10 horas da noite, a perícia esteve lá. E a perícia desconfiou que era o quê? Justamente o copo preto. O chá que estava... Achou que foi suicídio? Acharam que ela se suicidou, mas achou estranho o chá. Lá no cantinho, Lima. no chão. Pois não, Samuca, pode... Lima, e que história é essa? Que história é essa? Escuta só. Que a ex-sogra, a sogra da filha dela, ou foi o ex-marido da filha dela, disse assim, quanto é pra dar fim a ela? Quanto é que vocês cobram pra dar fim a ela? Quem foi que falou isso? E falou isso pra quem? Ela ouviu, Samuca, que história é essa de que vai dar fim a ela? Que a senhora tinha escutado uma história nesse sentido, já que tinha uma disputa pela guarda da criança. Os avós queriam, acima de tudo, ficar com o menino. Mas os avós paternos. Os avós paternos. Mas a criança não queria voltar para o interior. Foi ele mesmo, a minha filha legalizou a guarda já para ficar com o filho, tudo legalizado. E o menino podia falar com os avós a hora que ele queria, mas só que o menino não queria contato com eles lá. A minha filha não proibia. Então, o namorado dela, dia 11... Esse rapaz de Guarabira. Foi, dia 12 de novembro, a minha filha estava palitando espetinho comigo.
na mesinha. Aí fez, manhinha, Malhóvio disse, que ela chamava ele de Malhóvio. Malhóvio disse que a avó de Jonathan tá ligando direto para ele. Para fazer o quê, filha? Para ele fazer o serviço. Eu disse, filha, que serviço é esse? Manhinha, para me matar e levar o neto dela de volta, quanto era que ele queria. Aí eu disse, filho, o que foi que ele respondeu? Deixa a menina viver, que a menina precisa viver e criar o filho dela. Ela não está vivendo lá, ela não está criando o filho dela. A senhora conversou com esse policial depois dessas coisas? Não, apenas ele ligou para mim e disse a mim que ia levar o menino para casa dos avós paternos e estava chegando no IPC, onde eu estava com o corpo da minha filha para ser liberado. Por que a senhora não ficou com o menino? Porque eu tinha saído, não tinha condição de eu levar o menino para liberar o corpo da mãe, não tinha. Ele levou, sem a sua autorização, levou o menino para o interior? Praticamente foi, que eu não queria que levasse o menino. Qual cidade? Levou. Melancia, ele levou para Melancia. Fica onde? Depois de Itabaiana. Depois de Itabaiana. É, tá lá com os avós. E o menino sabe de tudo, né? O menino relata que foi Então a senhora acha que sua filha pode ter sido vítima de um homicídio? de um homicídio. A senhora não acredita que sua filha se suicidou? Não, não acredito. Eu Ela falava em se suicidar? Não, nunca falava. Ela estava muito feliz com o filhinho dela. Ela estava muito feliz, Samuca, com o E filhinho. o que é que a senhora deseja? Eu desejo ser investigado e os culpados paguem pela morte da minha filha, que a minha filha queria só criar o filho dela. Ela tinha emprego, ela tinha a vida dela, ela Seu outro filho não sabe o especial. não pode saber que a irmã morreu, porque eu tenho medo dele surtar e não voltar do surto mais. Ele tem esquizofrenia. Ele tem 34 anos e ele tem esquizofrenia. E a senhora foi feita a perícia, esteve lá desde o dia 1º de dezembro. Primeiro, mas ainda não saiu a causa da morte da minha filha. A senhora queria uma agilidade para que a polícia possa preservar as provas. Preservar as provas e a vida da criança também, que eu temo pela vida da criança, porque a criança sabe e relata tudo. A senhora já fez um BO? Não, senhor. Por que não fez o BO aí? Porque tinha que esperar a causa da morte sair para poder fazer o BO, que foi o que me disseram. Disseram a senhora onde? Os meus amigos que disseram que eu tinha que esperar para poder fazer um BO. Pois é, Samuco, olha que situação pesada. Resta saber, é preciso saber, o Instituto de Polícia Científica, a causa da morte. Ela morreu de quê? Ela tomou o quê? Como foi? Se deu como a morte dela? O que é que tinha naquele copo? Lima, Então a gente aguarda, aqui vamos pra tentar, através da produção. Oi, Samuca. Ô Lima, veja só, olha o que chama atenção. A conversa que ela conta que disseram assim, olha, tem que fazer o serviço. Aí ela pergunta, a filha dela diz, mas que serviço é esse? Aí a mãe diz, que serviço é esse, minha filha, que tem que fazer? Aí a filha dela diz, não. Aí eles disseram, não, deixa ela viver. Aí ouviu, deixa ela viver para cuidar do filho dela. Esse é um detalhe. Segundo, um menino de 9 anos que estava com a mãe, que a mãe nunca proibiu o pai ver ele, que mora lá na região de Guarabira. Mas disse que os avós lá eram doidos para criar o menino. Só que o menino estava com a mãe. E a família lá queria o menino definitivamente lá. Aí que história é essa do serviço? E que o namorado disse, deixa ela viver para cuidar do filho dela. Aí o menino conta, diz, olha, e esse chá, quem deu o chá? Ele disse, foi fulano, pai fulano, o padrasto, né? Que deu o chá para a maninha e mandou ela ir dormir. O menino de 9 anos conta tudo. Então tem que ser apurado, investigado. Ela quer saber com razão, urgentemente, a causa da morte, qual foi o tipo de veneno, que chá foi aquele que ela tomou, qual foi o chá danado que ela tomou, que foi dormir e não acordou mais e morreu. Ela quer saber, tem razão. Ela quer saber que chá foi esse. Quem deu esse chá? Pois não, Lima, é contigo, Lima. Samuca, aí ela complementou aqui, ela estava ouvindo sua fala, ela complementou dizendo que ainda disse, olha, dê esse chá antes de sua mãe tomar e não acorde ela, foi? Não acorde a sua mãe, não acorde ela. Aí o menininho também disse assim, a minha mãe passou mal porque ela estava tossindo muito e eu fui acordar, vovó, a culpa é minha que eu fui acordar. Papai Heraldo disse que eu não acordasse a minha mãe. Ele ainda se sentiu culpado. Ele se sentiu culpado pela morte da mãe. O
meu netinho. Eu cheguei lá, eles não disseram, não deixaram eu trazer o menino, e o menino sempre balançava a cabeça dizendo que não vinha comigo, que eu fui buscar ele para terminar as provinhas dele. E eles não deixaram meu neto vir comigo. Sua vida virou um inferno. Virou um inferno na minha vida agora. E a senhora quer justiça. Eu quero justiça, eu quero que os culpados paguem pela morte da minha filha, quando foi esclarecido isso, eu quero que paguem. A senhora Vai falou no que tinha ML, medo. no Gemol. Tinha medo Mande de no morrer. Gemol. Tenho não medo de morrer não, porque não me mataram em vez da minha filha. Porque não mandaram me matar em vez de matar minha filha. Agora eu vou Lima, até Lima, o fim, Lima, só se Lima. mandarem me Atenção, matar. Lima. Mas Atenção, eu vou- Lima. Oi, Samuca. Vai agora no Gemol. Você vai no Gemol com ela. Tem como ir no Gemol com ela. Vai agora com ela no Gemol, no carro de reportagem. Fala com o Cacau, a produção autoriza você levar ela no carro de reportagem e até o Gemol. Pra saber essa questão do exame. Tá ok? Nós Tá vamos combinado? agora. Pronto. Nós pronto. vamos agora. Agora, E Lima. nós vamos transmitir no caminho. Nós vamos Exatamente. transmitir no caminho. Pronto, fica atento aí, Cacau. Produção atento. Lima vai pro Gemol com ela. Lima vai pro Gemol com ela.